Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast mais amado, o podcast da Casa Autêntica. Hoje o nosso papo ele é um pouquinho diferente e eu vou contar, sabe com quem para conversar sobre ele? Dá um alô aí! Oi, a mais manjada, mas estamos sempre por aqui, né? Como se eu fosse uma convidada internacional. Giovana Jordano por aqui. É um prazer estar com você, Yasmin. Gente, a Giovana fala Giovana Jordano. Só que a gente tem a nossa PC Jordana. Aí a gente fica o quê? Louco, né? É o trava-língua da Casa Autêntica. As férias estão chegando. Para alguns, talvez para os outros não, né? Mas esse tempo de recesso, de pensar no final de ano, muita gente começa a planejar as viagens, os compromissos, algumas atividades. Só que a casa quer te fazer hoje uma reflexão. Será que é possível? Primeiramente, se é possível, ou que tal a gente se programar para não fazer nada? E aí, no episódio de hoje, a gente traz uma reflexão do o que o tédio tem a nos ensinar. A gente vive num tempo em que um tédio, né, não fazer nada, parece um inimigo. E aí a gente tenta fugir com o celular, com séries, com viagens, saídas, distrações, coisas que até preencham aquele, costumam chamar de vácuo, né? Mas aquele momento de silêncio, de não ter nada para fazer. E aí a impressão muito é que quando você não tem nada para você não tá sendo produtivo. E aí, é ali o que a gente já conversou muito aqui na Casa Autêntica, né? É que vira aquela bola de neve, né, Giovana? E esse tédio, muitas vezes, ele vai gerando um tremendo desconforto, né? Inclusive ontem eu tava atendendo, né? A gente tava falando sobre essa questão da distração, né? De como essa distração, ela vai sendo algo fundamental. A cliente estava falando, né, Giovana, porque eu tenho a sensação que quando eu paro, a minha cabeça vira a oficina do diabo. Sabe? É literalmente isso, né? Cabeça vazia. Começa a pensar muitas coisas e tudo mais. E aí que, assim, tem alguns aspectos, né? Do porquê que a gente acaba fugindo, né? O primeiro que eu consigo pontuar, se lembrar, é o fato desse desconforto comigo mesmo, porque quando eu tô no tédio, eu vou experimentando de um vazio, de uma angústia, e aí eu vou entrando em contato com o meu corpo, eu vou entrando em contato com tanta coisa que vai aparecendo, porque eu tô desacelerada. Então, é melhor eu ficar me distraindo do que entrar em contato com o meu sofrimento, com as minhas preocupações, com a vida, com as minhas angústias. Então, é muito melhor, né? E a gente acaba fugindo, né? Poxa, às vezes o momento presente está sendo tão desafiante que eu tenho medo de encarar esse momento presente. Então eu vou me distrair, eu vou me ocupar. E é aquela fuga da realidade. Meus clientes sabem, eu sempre falo, fuga da realidade. Então, o meu presente tá complicadinho aqui dentro de mim, meu coração, só Deus sabe. Tem uma cliente que ela fala assim, só Deus sabe como tá a cabeça do palhaço, né? E aí a cabeça do palhaço tá tão movimentada que, cara, o tédio, ele se torna insuportável. E é interessante, Giovana, a gente esclarecer aqui que se você for dar um Google e você perguntar o que é o tédio, o Google vai te dar que o tédio é um desconforto, né? Eu acho que a palavra que a gente traz para essa primeira reflexão é, cara, você vai estar diante de um desconforto. E a gente está diante de uma coisa que é super boa, positiva, é maravilhoso, mas a gente está diante de um desconforto, muitas vezes a gente não sabe lidar. E aí a nossa proposta nesse episódio é que a gente possa refletir sobre tudo isso, entendendo como você se comporta diante da falta dos estímulos, né? Te convidando a essa reflexão. O que você pode fazer? Porque o tédio, ele também, essa experiência de desconforto também pode ser benéfica, né? E a gente vai falando mais pra frente, né? É muitas vezes nos momentos em que a gente não tá fazendo nada, que a gente tá chamando de tédio, né? Também que a gente tá nessa falta de estímulo, que surgem reflexões, ideias novas, né? Quem aqui não já teve as melhores ideias no banho? Me fala aí, você tá aqui banhando, você tá aqui no teu momento. A gente falou no podcast, no episódio passado, sobre o sono, o quanto que, às vezes, as ideias surgem quando você põe a cabeça no travesseiro, porque é a hora que você tá ali, sem os estímulos, né? É a hora que você se prepara para o descanso. Então, vem as ideias. Inclusive, você pode conferir o episódio sobre insônia e sono aqui no nosso Refúgio Autêntico, tá? Então, assim, a gente também quer trazer sobre essa reflexão. Será que você tá fugindo de estar sozinho?
Porque o tédio traz isso, esse contato consigo mesmo, sabe? Essa pausa que geralmente não é mal. Ou então, não é vista como normal. Uhum. Não, é algo que precisa ser mudado e não administrado. E a gente vem trazendo nesse episódio também essa reflexão pra ti. E aí, Jô, como que o tédio e a saúde mental, a gente ficou pensando, né? E que os momentos de tédio, eles podem até vir com o que a gente chama de ócio criativo, né? Tu que é mais artista, assim, do que eu, né? Eu crio, mas em outros, muito acelerado ainda. Eu assumo, a minha criação, ela precisa ser um pouco mais desacelerada. Como é que isso tudo tá envolvido, né? Como é que a gente pode associar tédio à saúde mental? Oxe, esse tédio é um desconforto. Uhum. É muito interessante que a galera da vibe minimalismo, slow living, essas coisas, elas vão falando a mesma coisa, né? Porque quando você tá... Eu tô rindo aqui sozinha, porque eu sou essa pessoa. Né? Eu sou a pessoa que tive tanto estímulo, tanto a minha mente, eu digo assim, cara, morar na minha cabeça não deve ser fácil. Então eu preciso, por uma questão de sobrevivência, abraçar uma vida mais lenta. Por isso que eu faço mindfulness bordando. Entendeu? E assim, é muito interessante porque falaste da saúde mental, né? Tem um aspecto que eu poderia falar, aprofundar, que é o aspecto de você ouvir o seu próprio corpo. Quando a gente vai parando, né, a gente vai desacelerando, a gente sai do automático e o tédio, a gente vai começando a entrar em contato com o nosso próprio corpo. E esse é muito interessante, porque nesse aspecto do corpo, que é uma coisa que eu gosto muito, você começa a perceber, por exemplo, eu tenho síndrome da ardência bucal. E muitas vezes eu não percebo que eu estou tensionando a minha língua, porque a síndrome da ardência bucal é exatamente isso, né? Você tá tensa e aí você dorme com a língua travada. E aí no outro dia a sua língua tá completamente anestesiada. É uma loucura, é horrível. Coisas básicas, eu não percebo que eu tô tensa, eu não percebo que, por exemplo, eu tô até com um grande desconforto no estômago, assim, né? Quando eu paro, eu entro, cara, por que eu tô vivendo isso? A minha língua eu já sei, quando eu tô tensa é porque evidentemente tem alguma coisa aí que eu preciso ajustar, tô me sentindo sobrecarregada, enfim. Então, nesse caso, até o Gabor fala muito sobre isso, né? Uma das importâncias, né? Um ponto muito principal é o fato de que você se conecta com seu corpo, consigo mesmo, e você vai vendo ali as suas próprias necessidades. Eu não sei se estou filosofando muito, cara, porque para mim isso é muito concreto, mas às vezes eu acho que eu posso estar viajando na maionese. Mas eu estou escutando o que o meu corpo tem a dizer, em suma, né? E isso é, para mim, muito importante, porque o nosso corpo, ele fala muito. Às vezes você tá, por exemplo, com uma coceira, muita coceira, não sabe o que é, uma alergia. Você só toma um remédio, porque o normal é esse, entendeu? O normal é esse, tá com uma coceira que não passa, toma um remédio. Quando você para, você começa, cara, mas eu tô com essa coceira por quê? A gente que fala de psicossomática sabe. Aí tem alguma coisa. Enfim, eu não sei se eu te ajudei, se eu te atrapalhei, Yasmin, porque é uma vibe meio de... que às vezes pra mim parece ser muito filosófico, muito fora da realidade, assim, né? Fora do chão, quando eu falo. Mas que entra nessa parte dessa reflexão de tudo, de cada momento que a gente vai vivendo na vida. Claro que o que a gente quer aqui não é criar uma psicologia onde você questione tudo, mas de dar atenção a coisas que muitas vezes precisam ser questionadas. Uhum. Eu fiz um atendimento que a pessoa chegou pra mim e falou: Yasmin, eu acho que eu não tô normal, porque eu tô muito, eu tô sentindo coisas que eu não sentia antes. E aí ela, ao longo do atendimento, e eu comecei a me preocupar, né, como psicóloga, eu falei, cara, isso realmente, assim, tá muito estranho, que é um comportamento que ela não tinha. E aí, ao longo do atendimento, assim, sem ela explicando como era a vida, sem eu indagar nem nada, ela me falou como que estava sendo a rotina dela nas 2 últimas semanas. Aí, na mesma hora, veio aqui na minha cabeça. Aí eu falei assim, vamos aqui refletir. Olha só o que você me disse que você tá fazendo. Isso. Me fala, como que você não vai se estressar com isso tudo, sabe? Então, assim, existem coisas que precisam dessa reflexão, né? E aí a gente vai ter essa reflexão muitas vezes nesse momento que a gente chama de tédio, isso, né?
e que a gente chama de vazio. E aí, o que eu quero fazer, antes da gente ir para uma reflexão que eu acho muito válida, que eu quero falar, que é sobre a questão de sustentar o silêncio, sabe? De valorizar o silêncio. Eu quero falar para os nossos ouvintes adolescentes. Cara, assim, é insuportável o tédio. Eu tenho uma sobrinha que ela não é adolescente ainda, ela tem 8 anos de idade. E ela consegue comunicar pra mãe dela. Ela chega pra mãe dela e fala assim: mãe, tô no tédio. E aí a mãe dela, quando eu vi aquele momento, a mãe dela olhou pra mim e falou assim: isso aí é porque ela tá pedindo pra eu ajudar ela a inventar alguma coisa pra fazer, sabe? E aí, por um lado, eu achei super interessante, porque a necessidade de sempre estar fazendo algo, mas ao mesmo tempo, como ela tem uma consciência de que quando ela chega num tédio, ela pode criar algo. E aí, como ela sabe que ela não consegue criar sozinha, muitas vezes, porque ela já foi em algumas opções e não deu certo, ela pede ajuda pra mãe, né? Mãe, eu tô no tédio. E aí, às vezes, claro, é com a mãe que ela vai ter a possibilidade, sei lá, de fazer um passeio, né? Porque ela não pode sair sozinha de casa. E aí, eu achei isso muito interessante, sabe? Assim, eu falei, caramba, olha só. Então, assim, pra você, meu ouvinte adolescente, né? Se você entra em contato com esse tédio, né? Eu te convido também a essa reflexão, né? O que eu posso fazer com esse espaço de vazio? Será que eu não estou precisando desse espaço de vazio para organizar as coisas na minha mente, sabe? Para desacelerar, para entender se eu tô mesmo gostando daquele menininho ou não, para saber se eu tô mesmo com raiva daquela amiga ou não, para saber se eu fiquei realmente chateada com os meus pais ou não, porque é só nesse espaço de vazio que às vezes nasce algo novo. E aí vai muito de encontro, assim, ao que a cultura que a gente é incentivado sempre de estar produzindo, de estar entregando, de estar, né? E cara, como é fundamental, principalmente quando a gente vai alcançando a maturidade, a gente vai entendendo o quanto que isso é importante. A gente sustentar um momento de silêncio. Porque existem coisas na nossa vida, gente, que a gente não vai conseguir traduzir no momento, sabe? Muitas vezes a gente tá no meio de uma discussão e aí a gente tem a famosa frase, né, que pegou o hype. Ai, calado vence. E aí eu tava pensando e refletindo, poxa, calado pode vencer porque a pessoa vai processar com maturidade aquilo. Não é porque calado vence para não sustentar a briga, mas calado vence para você poder ter a maturidade de poder ir pro diálogo de novo, sabe? E aí muitas vezes a sua resposta vai ser o silêncio para algumas situações. Então, a gente sabe que ficar no silêncio não é confortável, mas muitas vezes é necessário, né? Quando a gente aprende a sustentar esses momentos de tédio, digamos assim, a gente percebe o quanto que é difícil a gente estar presente sem procurar preencher todas as coisas. Pra você que tá nos assistindo, já aconteceu com você e pra você, Gio, também. Aconteceu comigo ontem. Eu ficava assim, eu tive todos os meus horários. Eu olhava pra minha agenda, tinha 8, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5, 6, 7. Eu só parava 8 horas da noite. Cara, aquilo me gerou um desespero, sabe? E eu falei assim, uai, não era eu que uma semana atrás tava dizendo que queria ter os horários todos preenchidos? Como assim? E aí, né, então assim, dá aquela sensação, mas como eu já tenho essa experiência de falar assim, poxa, eu preciso desse tempo de descanso, esse tempo, eu tô me exercitando mais pra isso. Então, quando eu vi tudo preenchido, eu meio que me desesperei. Eu falei, cara, que horas é que eu vou, assim, dar uma respirada, sabe? Sei lá, ficar só sentado na cama olhando pro teto. Que horas é nesse dia? Então na quinta-feira não vai dar. Eu acho que eu vou ter que pular isso pra sexta, mas eu não posso deixar de fazer isso. Então, quando a gente encontra esse momento em que a gente não precisa preencher tudo, também dá um alívio, sabe? Não é um sentimento assim que no começo parece que é bem desagradável, mas depois a gente vai entendendo isso, né? Então é nessa pausa que as emoções que são guardadas aparecem, que as ideias se organizam, que o corpo descansa. A gente precisa reaprender a simplesmente existir, sem se distrair o tempo todo. Gosto de trazer muito isso na Casa Autêntica, porque a gente sente isso, a gente tem a experiência da nossa existência como um valor, né? Nós, psicólogas da casa, quem trabalha na casa.
E aí a gente quer também comunicar a você. Só o fato de você existir sem você fazer nada já tem um valor. Sim. Tem um valor na sua existência. Você não precisa estar preenchendo o tempo todo ou se distraindo o tempo todo para você achar que você tem algum valor. Você que está nos escutando, somente o fato de você existir, de você ter uma vida, de você ser quem você é, mesmo com seus defeitos, qualidades, aquilo que você tem a crescer, aquilo que você tem a amadurecer, mas só o simples fato de você ter vida, você já tem um valor, sabe? Então essa reflexão sobre sustentar silêncio, viver o tédio, olha só quão profundo faz a gente chegar, né? Não é algo assim abstrato. Que pra mim, assim, é algo que eu vou experimentando muito, né? Parece que quando você tá nesse tédio, você se sente, sabe aquela culpa, tipo, caramba, eu tô perdendo tempo, eu poderia estar sendo produtivo. Eu poderia, né? Olha só, tem vezes que eu não quero bordar porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu falo assim, caramba, eu não entreguei o negócio que a Yasmin pediu. Eu tô bordando, tipo assim, né? Como se não fosse essencial, e entra muito na questão do descanso, né? Mas olhar, e eu enxergo muito essa questão de tempo de tédio e meditação, também como um retorno, né? Um retorno pra minha casa, né? Eu falo muito disso, a casa autêntica nasce nesse sentido, né? Então, nós nascemos originais, a gente vai se perdendo, né, em vários caminhos. E no tédio, essa é a experiência também que muitos meus clientes vão tendo, para pensar. É como se fosse a sua terapia com você mesmo, né? Você começa a fazer esses questionamentos e aí você vai encontrando ali soluções para o seu caso. Isso é... Eu acho que hoje eu tô muito filosófica, muito existencialista, né? Muito pensativo, não tô tão prática hoje eu tô meio abstrata. Mas, assim, essa experiência de retorno ao lar, né? Eu me emociono, Yasmin, com essas coisas. Totalmente contrária a Giovana, eu vou te dar dicas práticas, tá? Pra você que tá nos escutando. Faz uma caminhada sem fone de ouvido. Poxa, Yasmin, mas eu vou escutar meus pensamentos. Sim, é isso. Toma um café sem o celular por perto. Cara, meus amigos, eles têm sei lá, acho que já tá virando uma rotina, assim, que é fazer palavras cruzadas. E aí todas as vezes que eu vou lá encontrar com eles, sempre tem um livrinho de palavras cruzadas que a gente vai se ajudando. Isso aí faz uma diferença. E aí, quando eu voltei pra casa, eu voltei e falei, vou comprar palavras cruzadas pra mim. E aí, às vezes, quando eu tô tomando café, ao invés de eu mexer no celular, eu faço as palavras cruzadas. Cara, isso faz tanta diferença, porque eu fico me surpreendendo com as coisas que eu sei, sabe? As palavras cruzadas tem aquela dicasinha. Eu falo, meu Deus, como que eu sei que é isso? E isso vai exercitando. Então, assim, é uma coisa tão pequena, sabe? E que eu faço, assim, às vezes em 3 minutos, mas faz diferença dentro do meu dia. E aí, é interessante porque, assim, abrindo um parênteses bem rápido, essa experiência das palavras cruzadas, eu detestava o fato de começar e não terminar. Eu detestava esse fato em mim, porque eu tenho essa tendência a começar e não terminar. E as palavras cruzadas, muitas vezes eu não vou conseguir completar entendeu? Ali. Só que eu comecei a me policiar, falei, tá, eu não sei, então eu vou fazer vou começar outra, deixar essa uma palavra que tá faltando. E quando eu começo a outra, meio que minha cabeça vai se abrindo, aí eu volto naquela e acho a palavra. Então, assim, o fato de começar e não terminar não é mais, assim, uma crise nas palavras cruzadas, pra mim. Porque eu consigo passar adiante, cedo que adiante, eu vou ter uma percepção ampliada, né? Então, assim, façam palavras cruzadas. Hashtag dica dos meus amigos que fazem mais do que eu. Dica da Casa Autêntica, pronto. Dica da Casa Autêntica, Fit, os meus amigos psicólogos lá de Parnaíba. Um beijo pra eles. Então, deixa o tempo passar sem pressa, né? Separa uma hora do teu dia em que, se você tem 10 minutos, você vai viver a inteireza desses 10 minutos. Sem se preocupar no que você vai ter que fazer depois. São pequenos vazios que a mente se realinha, se ajusta, se reconecta com você. Isso tudo é o que esse momento de tédio, né, que a gente tá trazendo, pode ser tão produtivo e como um convite a perceber tantas outras coisas na vida, né, Gio? É isso aí. E a dica de hoje do nosso Refúgio Autêntico é sobre um livro chamado Ócio e Contemplação. E aí é ócio, culto, felicidade e contemplação, né? Ele vai falar sobre
essas coisas que nós fomos trabalhando, né? Ele é escrito por um filósofo alemão, o Joseph, e ele é uma joia, gente. Realmente é um livro que eu ainda não li, tenho muito interesse em ler, mas ele vai ensinar, como é filósofo, né? Então ele vai aprofundar essa questão do que nós precisamos saber para compreender o que nós somos, por que somos e como viver uma vida que vale a pena. Ele vai tentar ali trabalhar para nos despertar para a vida, sabe? Realmente foco no essencial, viver aquilo que realmente é essencial. Então, hoje a Giovana Filosófica, é claro que é dar uma dica de um livro filosófico, né? Mas assim, é feito para leigos, então vocês vão gostar. A gente aceita, Giovana. Com esse episódio também, a gente quer te ajudar, né, no planejamento dessas férias. Você não precisa ter movimento o tempo todo, participando de tudo, né? Mas encontra também esses momentos de conexão, de silêncio, né? De não ter, entre aspas, né, o que fazer, porque a gente já sabe que a gente pode fazer muita coisa, né, dentro do tédio, tá bom? Esse foi mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Obrigada por estar aqui com a gente, por nos acompanhar. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com mais alguém que também anda precisando desacelerar e refletir sobre isso. E a gente se encontra na próxima quarta, às 12 horas. Tchau, tchau. Até a próxima. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.